nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Então não houve ditadura. Eu não me refiro mais nem a golpe nem à Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Dias antes do golpe militar completar 55 anos, o porta-voz do presidente disse que Jair Bolsonaro determinou que os quartéis comemorassem a data. Dias depois, circulou o vídeo do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmando que o nazismo e o fascismo são fenômenos de esquerda. A tese foi confirmada depois pelo presidente em visita ao Memorial do Holocausto, o Yad Vashem. Instituições e autoridades internacionais reagiram às declarações. O Deutsche Welle Brasil se manifestou contra eles, alegando desonestidade e considerando o discurso absurdo. O jornal ainda noticiou que partidos alemães de diversos espectros políticos condenaram o que os integrantes do executivo disseram. O Yad Vashem, onde Bolsonaro opinou sobre o nazismo, define que o movimento político era antissemita e de direita. Historiadores europeus chocaram com a tese levantada e disseram que o tema sequer é debatido. As falas trouxeram o tema do revisionismo histórico novamente ao debate público. A jornalista e bacharel em História Lilian Crepaldi afirma que o revisionismo é positivo para o debate e para o estudo da história, mas teme pelo seu uso. Então hoje ele é visto muito mais como um negacionismo e a gente chama hoje revisionismo histórico de pseudociência, nem é considerado ciência. Então é descartado pela comunidade histórica. A discussão do nazismo de esquerda é presente na internet há anos, mas tomou forma no discurso de políticos apenas recentemente. Já a defesa da ditadura militar ocorre na boca de autoridades há mais tempo. A jornalista afirma que essa revisão da história sempre vai existir. Sempre vai ter, e isso é normal quando as direitas e as extremas-direitas sobem no poder, sempre vai ter um revisionismo, um negacionismo. Então, isso é comum, isso é previsto, não acho que isso altere o conhecimento historiográfico. O problema é que as pessoas não estão se importando com o conhecimento historiográfico. Ela ainda afirma que parte dessas versões não tem comprovação acadêmica ou documental e alerta. É importante contestar o revisionismo histórico quando você percebe claramente que ele tem fins meramente políticos e não fins científicos. Tiago Casado, doutor na área da educação, argumenta que não podemos negar a história. Ela é fato e não pode ser reescrita. A gente negar isso é muito grave. É a gente negar que pessoas foram mortas, desaparecidas, que famílias perderam seus entes queridos. Né? A história nos ensina isso, a não repetir erros. Então negar essa história significa avalizar que se pode fazer isso. Recentemente, em entrevista ao Valor Econômico, Ricardo Vélez Rodrigues anunciou que o MEC faria mudanças nos livros didáticos para rever temas como o período militar. O ex-ministro da Educação negou que houve golpe e ditadura e disse, abre aspas, haverá mudanças progressivas na medida em que seja resgatada uma versão da história mais ampla, fecha aspas. O educador critica a medida e classifica a gestão dele como ideológica. Então, o que nós temos é assim, uma série de atrapalhadas, né, e equívocos que são decorrentes de ideologias que querem se colocar acima das outras, né? Então tudo é ideologia e parece que só funciona uma única ideologia, que é um pensamento conservador, retrógrado, né? Uma pesquisa do Datafolha revelou que o ex-ministro possui uma das menores aprovações entre os ministros do atual governo. Ele foi protagonista de diversas polêmicas desde o início de seu mandato. Demitiu e nomeou secretários, anunciou e anulou medidas, foi desautorizado pelo presidente, fez declarações polêmicas. Em março, enviou uma carta a diretores de escolas de todo o Brasil pedindo que gravassem as crianças cantando o hino nacional e lendo uma carta com o slogan do governo. Também anunciou ter a intenção de fazer uma operação Lava Jato de Educação no MEC. Vélez ainda teve brigas internas no ministério com olavistas e militares. Todas essas intrigas levaram à demissão dele. Abraham Weintraub, outro seguidor de Olavo de Carvalho, assumiu a pasta e também tem como pauta o fim do chamado marxismo cultural no ambiente universitário. Casado compara o novo ministro ao anterior e vê com preocupação as ideias dele. Esse tem mais capacidade de fazer as coisas, é mais articulado politicamente, vem da área financeira, né, da área de economia, não é um educador, não tem experiência em educação, mas se eles forem implantar realmente as ideias que estão difundindo, eu acho que é a pessoa que pode executar essas ideias, ou seja, é tão perigoso quanto. Né? De São Paulo, Kaique Lima para a Rádio Fapcom.